Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas de cálculo 1. Hoje a gente vai, então, continuar as derivadas, né? Na aula passada a gente começou com motivação de derivada, né? A gente fez duas motivações, né? Geométrica e a física, e a gente também deduziu a fórmula da derivada das funções potências. Hoje a gente vai introduzir, então, as regras de derivação, tá? Com as operações que a gente costuma fazer com funções. Então, vamos lá. Então, está aqui, ó. Parte 2, derivadas. E o que a gente vai fazer, então, é ver como a gente deriva funções que são combinadas com operações algébricas. E a parte de composição e de inversão, quer dizer, a derivada da composta, né, que a gente chama de regra da cadeia, e a derivada da função inversa, que nós vamos ver, eu vou deixar para a próxima aula, porque senão vai ficar muito pesado, né, que talvez fique longa demais essa aula. Ok? Muito bem. Então, operações algébricas, vamos lá. Então está aqui, ó. Quais são as operações algébricas de funções? Soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Então, aqui a multiplicação, a gente vai ver como é que é a fórmula da derivada, vamos ver direitinho, e aqui o quociente. Aqui, em vez de fazer soma e subtração, eu já vou fazer logo uma combinação linear, tá? Eu pego duas constantes A e B, ó, são duas constantes reais, e faço essa combinação, que a gente chama de combinação linear. Uma constante vezes a função, mais outra constante vezes outra função. É a mesma combinação que a gente faz em álgebra linear, né, que você já deve ter visto. Ok? Bom, então vamos lá. Nós temos, suponha que duas funções f e g definidas no conjunto A, que são deriváveis por hipótese, tá? Derivável no ponto x0 do domínio. Então a regra diz assim, ó, a derivada da combinação linear da f, das funções f e g, é a combinação linear das derivadas. Tá? Então, por exemplo, se A for 1 e B também 1, então isso aqui é a soma, né? Então a derivada da soma é a soma das derivadas. Se o A for 1 e o B menos 1, você tem a diferença. Então, F menos G. A derivada da F menos G é a derivada da F no ponto x0 menos a derivada da G no ponto x0. É a mesma, tá? Repete aqui, nesse caso aqui, repete aquelas propriedades do limite. Já no produto, não, né? A gente viu que o limite de um produto é o produto dos limites, né? Se cada um dos fatores tiver o limite. Já a derivada não, a derivada aparece uma coisa alternada assim, ó. A derivada de f vezes g é f'g mais fg', tá? Alterna, né? Você pega esse produto aqui, bota a derivada na primeira, não bota na segunda, e depois alterna. E a derivada do quociente, tá aqui, ó. É a derivada do denominador ao quadrado, é a função do denominador ao quadrado, e agora você pega a combinação alternada lá de cima, só que está com sinal de menos. Então, por exemplo, f é o numerador, g é o denominador, então a regra de f sobre g é denominador ao quadrado, mantém no denominador, aí você tem a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Tá? Então, essas regrinhas aqui a gente tem que saber de cor. A demonstração dessas regras a gente faz por definição, tá? Usando a definição de limite, a dedução genérica das funções f e g, né? Os detalhes eu mandei, tá lá no texto complementar que eu já mandei para vocês. Então, vocês podem dar uma olhada lá. É simples. Essa aqui é imediata. Essas aqui tem uns pequenos truquezinhos de você multiplicar, somar e subtrair alguma coisa conveniente, enfim. Tá lá, vocês podem dar uma olhadinha. É muito simples. Ok? Muito bem. Então, a gente pode usar essas regras aqui para começar a calcular derivadas, sempre que possível, né, sem precisar usar a definição. Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui vai ser esse aqui, ó, polinômio. O que é um polinômio? Por exemplo, se eu parasse aqui, ó, polinômio de primeiro grau, tá? Seria uma combinação linear dessa com essa. Então, se você acrescentar esse termo aqui, você tem essa função somada com essa outra combinação linear. Então, isso é uma combinação linear, só que em vez de ser duas parcelas, você tem
n mais uma parcelas, né? Porque vai do 0 até n, tem n mais uma parcelas. Mas como a derivada da soma é a soma das derivadas, então você vai ficar a derivada de A0, derivada de constante é 0, né? Dá para ver pela definição, né? Uma função constante ela não muda nada, então ela é uma reta horizontal, né? Passando por A0. A derivada é a inclinação dessa reta, é 0, certo? Então a derivada de uma constante é 0. Aqui você tem A1 multiplicado por x, né? Então a derivada de A1 multiplicado por x é A1 vezes a derivada de x, que é 1, porque é a função potência que tem 1 aqui. Cai o 1, subtrai da 0. Ficou x, ficou 1. Aqui, ó, x2. Você vai ter a derivada de x2 é 2x. Então ficou assim, ó, 2 a 2x. A próxima que vai ter aqui é a 3x3. Cai o 3 do numerador, do expoente, né? Fica aqui, ó. Então dá isso. Enfim, você está usando as regras das potências e o fato de que você tem uma combinação linear. Então a derivada de um polinômio é muito fácil, tá? Essencialmente o que a gente fez? Usou regra de potências e usou a regra da combinação linear. Soma, subtração. Ok? Muito bem. A gente agora podia ter feito, né, lá na aula passada, na motivação de derivada, a gente fez por definição, né, para mostrar que a velocidade instantânea era a derivada, né, agora que a gente sabe, né, a derivada da posição. Então, a gente fez por definição lá, né, somou, subtraiu, né, t menos t0, etc, etc. Aqui é fácil, né, a derivada da constante é 0, não tem. A derivada de V0 vezes t, a variável que x é o t, né? Então a derivada de t elevado a 1 é 1. E a derivada de t2 é 2at. Esse 2 cancela com esse 2, vai sobrar isso aqui, ó. Então fica V0 vezes 1 e at0, que é a expressão da velocidade instantânea que nós vimos, por definição, na aula passada, na aula anterior. Aquela aula sobre que iniciamos a derivada. Certo? Bom, então a gente pode agora começar a aumentar a dedução de outras funções básicas, né? Por exemplo, as funções trigonométricas, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Então vamos lá. Então as funções trigonométricas que a gente tem são seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, tá? A tangente e a secante, assim como a cotangente e a cossecante, elas são definidas a partir de seno e cosseno. Vocês lembram disso, né? A gente usa relações trigonométricas, as relações trigonométricas são tiradas de semelhança de triângulos, lá na figurinha. A gente vai voltar já sobre isso. Mas então, olha só. Então, a gente precisa calcular a derivada do seno, por definição, e o do cosseno também, por definição, para poder depois usar a regra do quociente da tangente, uma vez que a tangente é o seno sobre cosseno, e assim para todas as outras. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Não convém esquecer, vale a pena sempre repetir, que quando a gente está trabalhando com funções trigonométricas, a variável x é sempre expressa em radianos. Tá? Num cálculo trigonométrico qualquer, numa manipulação trigonométrica qualquer, né, você pode usar os ângulos em graus, em grados, enfim. Mas aqui, quando for falar principalmente de derivada, tá? Limites, derivadas, as funções trigonométricas serão sempre em radianos. Então, não pode esquecer disso, tá? X é sempre radianos. Muito bem, então vamos lá. Então vamos começar pela função seno. Observa, a função seno, ela é definida na circunferência unitária como sendo o comprimento desse segmento aqui, ó. X é o comprimento desse arco. Ou, se você quiser, é a medida em radianos desse ângulo que contém aqui esse arco, né, que define esse arco. Tá? Melhor sempre pensar em termos de arco. Porque quando a gente introduz os radianos, você tem exatamente essa propriedade, né? Que o comprimento da circunferência unitária vai ser exatamente o comprimento o comprimento desse arco aqui é exatamente o valor do ângulo em radianos. Tá? Muito bem. Então, eu tenho a função seno e eu quero calcular a derivada da função seno num certo ponto x0. Então, aqui eu vou ter que fazer por definição. Então, vamos lá.
Mas antes disso, olha, vamos lembrar rapidamente como é que é o gráfico da função seno. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 vale 1, depois seno de π vale 0 de novo, menos 1. Então, ele tem esse gráfico aqui que você já deve ter visto no colégio. Observa que ela é uma função ímpar, né? Porque qualquer reta que passe por esse ponto aqui, ó, vamos pegar uma assim, por exemplo, aqui mesmo. Você pegar aqui, ó. Então, esse ponto aqui está diametralmente oposto a esse aqui. Então, há uma simetria em relação à origem. E é isso que diz que a função, por exemplo, que seno de menos, pega um valor x aqui, ó, seno de menos x é igual a menos seno de x. Certo? A função é ímpar. E aí, vamos lá, então. Então, se eu quero calcular a derivada do seno, por definição, eu tenho que fazer isso, né? Seno de x0 mais um acréscimo, menos seno de x0 dividido por ΔX. Então, para poder fazer esse limite, lembra que dá 0 sobre 0. Toda derivada vai dar 0 sobre 0. Então, para fazer esse limite, o que eu vou fazer? Eu vou abrir isso aqui, ó, usando aquelas propriedades que a gente sabe da trigonometria. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, né? Então, x0 é o A, ΔX é o B. Então, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Desculpa. Ok? Então, eu vou pegar agora essa expressão aqui, vou substituir aqui. Tá? Quando eu fizer isso, então olha para cá. Tem um menos seno aqui, que vai estar sobrando aqui, né? Então vai ficar isso aqui, e aqui vai ficar menos seno de x0. Então eu vou pegar esse menos seno de x0 que está aqui, com esse seno de x0 que está aqui, vou botar em evidência. Tá? Então quando eu botar em evidência, vai ficar seno que multiplica cosseno menos 1. Então está aqui, ó, cosseno menos 1. Tá? E aqui eu deixo seno e cosseno, está aqui, ó, seno e cosseno. Aí eu vou dividir por ΔX. Como esse número aqui está fixo, eu vou dividir e vou deixar essa expressão aqui, ó, a variável aqui é o ΔX, ó, ela que está tendendo para 0. Então esse ΔX fica aqui, dividido por ΔX. Isso aqui dá uma determinação 0 sobre 0. Tem um número vezes uma coisa que dá 0 sobre 0. Aqui também, ó, é o número, cosseno de x0, né, o valor numérico. E essa expressão aqui é o limite fundamental que a gente viu. O primeiro limite fundamental, vai dar 1. Tá? Então, limite de uma soma é a soma dos limites. Então, esse aqui a gente deixa para depois, esse aqui a gente já sabe. Isso aqui é 1. Então, aqui vai ficar cosseno vezes 1. Só precisa calcular esse agora. Né? Então, está aqui, ó. O cosseno ficou sozinho. E o que ficou faltando é seno vezes esse limite aqui. Bom, esse limite aqui a gente já fez. Tem inclusive, lá na lista de exercícios, né? Como é que a gente faz? Só para lembrar rapidamente. Estou deixando vocês verificarem. Eu multiplico e divido pelo conjugado. Pelo conjugado. Aqui você tem cosseno de ΔX menos 1, né? Vamos chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Tem A menos B. Aí eu multiplico e divido por A mais B. Aqui fica A menos B multiplicado por A mais B e deixo o A mais B aqui embaixo de novo. Quando você fizer isso, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, vai ficar cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado de 1. Só que o cosseno ao quadrado menos 1 é menos seno ao quadrado. Tá? É menos seno ao quadrado. Tá? Então vai ficar menos seno ao quadrado dividido por ΔX. Então você pega esse seno ao quadrado, deixa um deles aqui dividido por ΔX, que é o limite universal, e o outro vai para zero, porque o seno de 0 é 0. Tá? Faz a continha. Vou deixar como exercício. Tá? Repetir é um exercício que já passou. Vamos deixar para vocês fazerem. Aliás, está na aula passada, se não me engano. Então o resultado fica só esse. Ou seja, a derivada do seno num ponto x0 é o cosseno no ponto x0. Beleza. Então vamos fazer a mesma coisa agora para o cosseno. Vamos repetir. Lembrando que agora o cosseno, a representação geométrica do cosseno, é este segmento aqui na horizontal, ó, de O até A. Aqui, ó. Tá? O gráfico do cosseno é assim. É uma função par. Tem uma simetria em relação ao eixo dos y. Tá? Ela é par. Ok? E a gente vai fazer a mesma coisa. Qual é a definição de derivada? A derivada do cosseno é o cosseno de x0 mais ΔX menos cosseno de x0 dividido por ΔX. Aí eu vou abrir isso aqui como a gente fez no outro caso. Mas aqui a fórmula é um pouquinho diferente, né? Vamos lembrar, cosseno de A mais B é o quê? Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então tá aqui, ó, cosseno de A, cosseno B, menos seno A, seno B. Quando você subtrair o cosseno dessa expressão, porque essa expressão aqui é essa, é isso aqui.
Quando você subtrair aqui, vai aparecer um cosseno multiplicando aqui e um menos cosseno aqui. Botando o cosseno em evidência, fica cosseno que multiplica, cosseno de x0 que multiplica cosseno de ΔX menos 1, está aqui, e esse deixa fixo. Quando dividir tudo por ΔX, a expressão que apareceu aqui é o ΔX, botar o ΔX aqui e aqui o ΔX. Então ficou parecido com o outro, né? Aqui é o limite fundamental, que vai dar 1, então vai ficar menos seno de x0 vezes 1, e esse aqui vai dar 0, então isso aqui some. Tá? Essa parte some. Então, igualzinho como estava da outra vez, ó. Isso aqui vai dar 0, e aí você tem que a derivada do cosseno é menos seno. Certo? Ora, então, a gente começa a montar uma tabelinha para saber essas coisas de cor. Decorado, tem que decorar, porque se não tiver que deduzir toda hora, né, tá mal. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente viu o derivado de potência, está aqui. Se você tem x elevado a p, a derivada é isso. Agora já vimos que a derivada do seno é o cosseno do ponto x. A derivada do cosseno é menos seno. Certo? Essas três funções, a gente teve que calcular a derivada por definição. Agora, a gente pode começar a usar as regras algébricas, né? Por quê? Por exemplo, tangente. Está aqui embaixo. Ó. Qual é a definição da tangente? É seno sobre cosseno. Por que que é assim? Bom, geometricamente, a tangente tem esse segmento aqui, ó. Tá? Esse segmento azul aqui, ó. Segmento DA. Então, para deduzir que esse valor desse comprimento aqui, ó, dado x, você passa essa linha aqui, passando para o ponto final aqui, ó, e encontra essa tangente aqui, ó, tá? É o segmento sobre essa reta tangente vertical. Ok? Como é que a gente diz, por que a gente sabe que é isso? Usa a semelhança de triângulos, ó. Você tem um triângulo grandão que é esse aqui, ó, tangente. Lembra que essa circunferência é unitária, o raio é 1. Então, isso aqui é tangente, isso aqui é 1. E aqui você tem o seno e aqui você tem o cosseno. Né? Lembra que a gente viu no anterior. Seno está aqui, cosseno está aqui. Então, a gente tem por semelhança. Esses triângulos são semelhantes, né? Porque tem dois lados paralelos e tem o mesmo ângulo aqui. Ó. Então, este tangente dividido por 1, que é a tangente, esse sobre esse, é igual a este sobre esse. Esse é o seno dividido pelo cosseno. Por isso que vem essa fórmula, por semelhança de triângulos. Tá? Lembra também que o seno e o cosseno, o domínio deles é conjunto de todos os números reais. Mas a tangente não, né? Por quê? Vamos lembrar rapidamente. Se esse arco aqui vai tendendo, vai crescendo, vai tendendo para π sobre 2, essa linha que vai passando pela extremidade aqui, ó, ela vai crescendo toda a vida, né? Ou seja, esse segmento vai aumentando. No 90 graus, essa linha pontilhada aqui, ela está paralela, tá? Então não vai encontrar nunca, né? Isso significa que você foi para o infinito. Quando você passa para o lado de lá, a continuação dela para lá não pega nada, não tem reta aqui, né? Mas ela descendo para cá, você tem o valor da tangente negativa. Tá? Então, a tangente, ela começa de 0, no ponto 0 ela vale 0, vai crescendo para infinito à medida que o x vai tendendo para π sobre 2. Então, a gente tem um gráfico, olha aqui. Ó. Ele é 0 e ela vai tendendo para mais infinito quando o x tende para π sobre 2. Passou um pouquinho de π sobre 2, ela está grandona negativa. Aí você começa, à medida que o x vai aumentando de novo, você vai repetindo. Tá? Então, esse é o gráfico da função tangente. Essa parte que está entre menos π sobre 2 e π sobre 2 é o que a gente chama de parte principal. Tá? Pois as outras são repetições. Tá? Seno e cosseno são funções periódicas do período 2π. Tangente é periódica de período π, ó, porque é isso, esse pedacinho aqui que se repete para lá. Tá? E esse pedacinho aqui tem um comprimento π, ó, essa parte aqui. Ó. Né? De π sobre 2 até, de menos π sobre 2 até π sobre 2, tem π, né? De tamanho. Tá? Muito bem. Então vamos agora ao seguinte, já que a gente sabe que a derivada da tangente é seno do cosseno, eu não vou usar a definição. Eu vou usar a regra do quociente. Vamos lembrar, então, você tem aqui uma f e uma g. Ó. A derivada do quociente é, coloque o denominador ao quadrado, aqui,
derivada do numerador vezes denominador menos derivada do denominador vezes numerador. Tá? É a regra que a gente viu lá atrás. Tá? Só que a derivada do seno, a gente sabe que é o cosseno. Então fica o cosseno ao quadrado, porque fica cosseno vezes cosseno ao quadrado. A derivada do cosseno é menos seno. Então com esse menos aqui vai ficar mais. Vai ficar mais seno ao quadrado. Bom, aqui a gente sabe, né, que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, por Pitágoras, né? Porque isso aqui é o cateto daquele triângulozinho e a hipotenusa é o raio, 1. Certo? É aquela identidade, primeira identidade principal lá da trigonometria. Então dá 1 sobre cosseno ao quadrado. Bom, 1 sobre cosseno ao quadrado é exatamente a definição de secante ao quadrado. Então a gente tem que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Certo? Aí a gente pode fazer a mesma coisa para secante. Qual é a definição da secante? Geometricamente, a secante é o comprimento desse arco, desse segmento aqui, ó. Tá? Esse cara aqui. Para esse x, você tem essa secante. A secante também é a mesma coisa. Né? Esse segmento inclinado aqui, ó, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, depois ele fica paralelo, ele tem tamanho infinito, porque ele não vai cruzar nunca aqui, essa reta pontilhada. Tá? Então é o mesmo domínio da tangente. E por que é secante? A secante é 1 sobre cosseno? Você vai usar semelhança entre esses de novo. Ó. Este está para este, assim como este está para este. Tá? E aí faz a continha, você vai ver que vai dar cosseno. Porque isso aqui é tangente, aqui é secante. Tá? Aí aqui, isso aqui é seno, isso aqui é 1. Aí você faz a conta, vai dar a secante é 1 sobre cosseno. Tá? De novo por semelhança. E o gráfico da secante está aqui, ó. Tá? Lembra que o cosseno, ele era 1 aqui, ó, fazia assim. Cosseno era 1, fazia assim. Ó. Você vai seguir aqui o mouse, ó. 0, menos 1, 0, 1, e ficava repetindo assim, né? Então, quando o cosseno é 1, a secante também é 1, porque é o inverso. Mas à medida que o cosseno vai diminuindo, tá? O denominador vai aumentando, então a secante vai aumentando. Tá? E quando passa por 0, você tem 1 sobre 0, infinito. Então esse é o gráfico da secante. Tá? E a derivada da secante eu vou usar a mesma coisa. Está aqui. A derivada da secante é a derivada desse quociente aqui. Só que aqui é 1. Então você vai usar a derivada de novo do quociente. Você vai botar o quadrado do denominador. Aí você vai derivar agora a parte de cima, né? Que é uma combinação. Lembra? Derivada do numerador vezes denominador. Só que a derivada de 1 é 0. Então vai ficar 0. Menos, que é da fórmula, o numerador, que é 1, vezes a derivada do denominador. Está aqui, ó. Só que a derivada do denominador, a gente sabe qual é, né? A derivada do denominador a derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos vai dar mais. Então fica assim, ó. Fica seno sobre cosseno ao quadrado. Muito bem, agora a gente pode fazer o seguinte. Esse cosseno ao quadrado eu vou separar em 2. Então vai ficar seno sobre cosseno, que é a tangente, e 1 sobre cosseno, que é a secante. Então a derivada da secante é tangente secante. Ok? Muito bem. Então, a gente tem agora, aumentando a tabelinha, né? Bom, está aqui, ó. Já vimos a derivada do seno cosseno, agora a derivada da tangente secante quadrado, derivada da secante tangente secante, vimos a derivada do cosseno menos seno, então está aqui, ó. Agora, para terminar a tabela, basta fazer a cotangente e a cossecante, que é igual, eu vou deixar vocês fazerem, tá? Isso aqui a gente tem que saber de cor. Então, você tem agora a cotangente é esse pedacinho aqui, a tangente na vertical, a cotangente na horizontal. E a cossecante é esse aqui, ó, aquele arco, só que em vez de medir cortar ele aqui com essa tangente, eu estou cortando com essa tangente. Tudo que tem co refere-se à horizontal. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, seno vertical, cosseno horizontal. A tangente estava aqui, lembra aquela tangente? Então, esse segmento pontilhado vai parar aqui. Então, você tem a tangente vertical, cotangente horizontal.
É a mesma coisa para secante, né? Se você pegar esse segmento e ligar até aqui assim, né, que pega aqui em cima, você tem a secante, que está relacionado com a vertical. Agora, se você quiser cortá-la aqui com a horizontal, então não vai para lá, parou aqui, ó, vai de O até E. Então, como está relacionado com a horizontal, é cossecante, está aqui, essa cossecante. Tá? Eu costumo brincar, né, que são as companheiras das outras anteriores. O co aqui de companheiras. Brincadeira. Ok, então nós podemos repetir, mesma coisa, não vou fazer, tá? Está aqui o quociente, vou usar a regra do quociente, vou usar a regra do quociente, e a gente chega nessa fórmula, fica como exercício para vocês fazerem. E aí a gente completa a tabela. As funções que a gente já sabe calcular a derivada e que tem que saber de cor, tá? É isso. Potência, seno, tal, você tem todas as fórmulas. Lembra que aqui as primeiras, depois as companheiras, né? As primeiras nunca tem menos. Seno e cosseno, tangente secante quadrado, secante, tangente secante. Elas se relacionam entre elas mesmo, menos o seno, né, que está relacionado com a sua companheira. Tá? Agora, quando você vai derivar o cosseno, volta para o seno, mas a cotangente, ó, é parecido. Essa aqui é secante ao quadrado, aqui é menos cossecante ao quadrado. Aqui é a tangente secante, aqui é menos cotangente, menos cossecante. Então, é fácil decorar isso, né? Tá bom? E aí a gente termina a aula de hoje, parte 2. Não deixem de revisar o material anterior. E na próxima aula, então, a gente vai fazer, tirar a regra, deduzir a regra da função composta, que é chamada regra da cadeia, e derivada da função inversa. Tá certo? Então, vamos ficar por aqui.